Ceia não apapareis, contudo, porque não minta, para beber achareis, não caparica, mas tinta e mil coisas que papeis. E vós trouxeis o focinho com esta anfibiologia? Pois sabeis que a poesia vos dá aqui tinta por vinho e papéis por iguaria. As vinhas e o vinho na Caparica. Está historicamente comprovado que a vinha terá sido introduzida na Península Ibérica por povos oriundos do Mediterrâneo Oriental, a que chamamos os fenícios. Por volta do século VIII a.C., esses mercadores terão chegado ao estuário do Tejo e aqui em Almada, no sítio onde agora nos encontramos, a Quinta do Almaraz, encontram-se os vestígios desse contacto. Nas escavações aqui realizadas foram encontrados não só grande quantidade de grainhas de uva, como fragmentos de cerâmica provenientes de recipientes destinados ao transporte e ao armazenamento de vinho, as ânforas. Depois de conquistar Almada, Dom Afonso Henriques vai reservar para a coroa uma quantidade de propriedades agrícolas e terrenos que correspondem àquilo que se chama o reguengo. Portanto, uma zona de terreno, um conjunto de propriedades que têm que pagar tributo ao rei. Tributo esse que era de 1/4 sobre a produção. A delimitação da área do reguengo corresponde, grosso modo, a uma zona que apanha a zona norte da freguesia da Caparica. Quando em 1170 Dom Afonso Henriques concede um foral aos mouros livres da Almada, vai-os incumbir, entre outras obrigações, de adubar as vinhas do reguengo. O que não deixa de ser interessante porque se trata exatamente de uma das primeiras, se não a primeira referência à cultura da vinha num documento, digamos, oficial produzido em Portugal. A paisagem cultural do concelho de Almada até ao século XIX era caracteristicamente rural, sendo que essa paisagem tinha basicamente duas abordagens. A zona norte cultivada, principalmente com vinhas, mas também com searas e outras culturas, e a zona sul, basicamente uma zona de charneca, matos, e não cultivada, explorada do ponto de vista de cinegética até e de recolha de lenhas, mas em que não havia propriamente cultivo. Até, inclusive, há uma referência curiosa que diziam que Almada era uma terra de pinho e vinho, portanto, do pinho da lenha, que era mandada para Lisboa, e do vinho, que era produzido também localmente. Eram estas, de facto, estas duas produções, aquelas que tinham mais valor económico. O vinho, porque era consumido em grande medida na cidade de Lisboa, e as lenhas, que eram necessárias exatamente para abastecer os fornos, nomeadamente para fazer o pão que se consumia em Lisboa. Esta paisagem de vinhedos a norte e de charneca a sul é uma realidade que se mantém praticamente até ao século XIX. A produção agrícola na Caparica enquadrava-se em unidades de produção a que chamamos as quintas. Aqui temos exatamente um exemplo de uma dessas quintas, que atualmente funciona como sede da paróquia de São Francisco Xavier e que corresponde exatamente à tipologia característica destas unidades de produção, sendo que para além dos terrenos agrícolas, tinha neste caso uma zona de habitação e uma capela privada e depois uma grande estrutura destinada ao processamento da uva e, neste caso, da fabricação do vinho, e que é este edifício que nós vemos exatamente aqui, este mais comprido. Porquê é que eu digo que isto é o lagar? Porque corresponde exatamente à tipologia dos lagares,
que tem a ver com o facto de ter aquelas janelas pequeninas junto ao telhado que favorecem o arejamento do espaço e a extração dos vapores da fermentação do vinho, por um lado, e por outro lado garantem que não haja muita luz nem muito calor dentro do espaço. Por sua vez, desta forma longitudinal, servia para ter lá no interior um sistema de prensagem do mosto, que é o chamado lagar de vara ou lagar romano, que terá sido introduzido pelos romanos na Península Ibérica, e que consiste numa vara, num grande tronco de madeira, que está suportado numa das paredes, que seria esta parede do fundo, e que na ponta dessa vara tem um fuso com um grande peso de pedra, o qual era elevado e fazia exatamente essa grande vara prensar o mosto que ficava dentro do tanque do lagar. A casta mais plantada era a periquita, portanto, Vale de Periquita, que é Castelão, a trincadeira amarela, nas castas tintas o bastardo, de que falarei um bocadinho mais tarde também, nas brancas o moscatel, diagalves, que é uma uva de mesa, malvasia, arinto. Portanto, essas castas são aquelas que hoje reconhecemos como aptas para a produção de vinhos de qualidade e que já naquela altura se plantavam aqui na zona. O bastardo é uma casta muito precoce, portanto, quer dizer que quando as outras estavam ainda num estado fenológico não pronto, portanto, não estavam maduras ainda, já o bastardo estava maduro. Portanto, se fossem colhidas como era na altura, um bocado à data, não era? As coisas eram feitas, não era quando estavam no ponto, mas era mais ou menos naquela data. Quando se colhia o bastardinho já estava dessecado, já estava desidratado, portanto, tinha muito açúcar. O que é que acontecia? Punha-se o vinho também a fermentar, essas uvas a fermentar, e depois ficavam, como tinham muito açúcar, ficavam com o álcool que as leveduras conseguiam produzir, portanto 14, às vezes 15 graus, mas por ainda ficavam doces, portanto. E então começou-se a fazer um vinho doce, mais tarde licoroso, portanto, com a adição de álcool vínico, um bocadinho no seguimento daquilo que se faz com a uva moscatel de Setúbal. Quando esse bastardo não tinha suficiente açúcar, fazia-se uma coisa que se chamava avelamento, que punha-se as uvas na eira a desidratar um pouco, para que depois tivessem aquela percentagem de água, açúcar muito elevada, para fazer o vinho bastardinho, que ainda há garrafas desse bastardinho de azeitão, vinificado há 40 anos pelo Engenheiro Domingos Vaz Franco. A partir do século XIII e até basicamente ao século XVII, os vinhos da Caparica em particular tinham muita fama e eram muito apreciados no norte da Europa, nomeadamente na Flandres e noutros países em que as pessoas mais abastadas consumiam vinhos produzidos na Caparica. Mais tarde, com a descoberta do Brasil e também do caminho marítimo para a Índia, estes vinhos vão entrar não só na carregação das frotas que fazia a carreira da Índia, como depois mesmo para as colónias, nomeadamente para o Brasil. Esta situação vai se manter basicamente até à segunda metade do século XVII, quando, em virtude da concorrência do vinho do Porto mais tarde do Tratado de Mituíno, portanto passa a haver a Inglaterra passa a ter o monopólio do comércio do vinho, exportado obviamente para a Inglaterra, e mais tarde com a criação da Geral Companhia da Agricultura pelo Marquês de Pombal, que vai dominar e vai monopolizar o comércio com o Brasil, isso vai também trazer uma decadência grande à cotação dos vinhos produzidos em Almada. Contudo, continua a ser a principal cultura e a principal atividade económica a produção da vinha, que incluía, nomeadamente, a contratação de um grande número de trabalhadores sazonais que vinham basicamente das beiras e do Minho e que entre setembro e abril permaneciam em Almada, na Caparica, para trabalhar nas vinhas, desde a vindima, à poda, à sorriba
enfim, várias atividades que eram feitas em função da manutenção da vinha, mas que, pronto, que era um custo que crescia ao trabalho, à produção do vinho, visto que localmente não havia mão de obra suficiente para garantir esse trabalho. Por outro lado, existiam de facto também uma outra atividade fundamental, que era exatamente a dos tanoeiros. Portanto, a classe dos tanoeiros tem uma importância muito grande em Almada, o que isso reporta-se exatamente à existência de um livro de posturas, portanto um livro de leis que regulamentavam a atividade dos tanoeiros, já do século XVIII, e que o facto de essa existência desse livro denota exatamente a importância que essa atividade tinha no contexto da economia local. A partir do século XIX, começam a ser cultivados terrenos até então incultos, nomeadamente na zona da Charneca da Caparica e mesmo da própria costa da Caparica, onde começam a ser plantadas novas vinhas. Contudo, a partir do final do século XIX, surge um conjunto de doenças que vão afetar grandemente a rentabilidade desta cultura e que vão destruir grande parte das vinhas, sendo que o próprio vinho também tinha perdido valor comercial. Veio um dia nublado e ao mesmo tempo quente. Aquilo foi um raio. O míldio de repente, como a chama voraz, lavrou tudo queimado. Parra e cachito em flor, um ano desgraçado. Ao míldio sucedeu, raivando, o filoxera e arrastou-lhe o vinhedo, aquela besta fera. Apareceu o Ovídio, primeiro, em 1851, penso eu, no país. Descobriu-se maneira de o combater com enxofre na altura. Depois apareceu logo a seguir, passado 2 ou 3 anos, míldio, que se descobriu também como sabia tratar, neste caso, com sulfato de cobre. Mas o grande baque das vinhas em toda a Europa prendeu-se com o inseto, com o filoxera, portanto, veio das Américas, terá possivelmente vindo nos barcos, naquele comércio que se fazia, penso que para o Porto, acho que foi por aí, na zona dos portos do Porto que entrou, e rapidamente esse inseto disseminou-se pela Europa inteira e foi o declínio total das vinhas, porque quando está no estádio larvar, as larvas comem as raízes, matam a cepa rapidamente. A produção de vinho localmente era uma atividade que foi perdendo rentabilidade em função dos custos que lhe estavam associados, nomeadamente a falta de mão de obra. Para manter as vinhas em Almada era necessário contratar trabalhadores sazonais que vinham de outras zonas do país. O pagamento destes trabalhadores sazonais começa-se a tornar incomportável face ao valor reduzido a que depois o vinho poderá ser comercializado. E porque grande glória senta, lancem-me muita água benta nas vinhas da Caparica, onde o meu desejo fica e se vai a ferramenta. Intem me levarão mais um grande Sírio Pascal ao glorioso Seixal, senhor dos outros Seixais. 7 missas me dirão e o cálice encherão. Não me digam missa seca, porque a dor da enxaqueca me fez esta devoção. Eu acho que ter vinha de volta em Almada faz todo o sentido. Já porque o vinho, sendo uma coisa sensorial, tem associado também uma história. E o que não falta aqui na nossa região é a história à volta do vinho, não é? Portanto, a vinha sempre esteve ligada a esta região e não faz muito sentido que não haja hoje uma vinha, até a nível pedagógico. Portanto, as novas gerações não têm o contacto que tiveram as anteriores com a vinha, e a vinha faz parte do nosso património. É um pouco o trabalho que estou a querer fazer agora. É um projeto de uma vinha aqui no Concelho de Almada, instalando castas que já eram plantadas no passado, para a produção de um vinho que representasse, se calhar, a Almada, e que contasse uma história a quem o provasse, a quem o bebesse.